Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso videobook de Fisiologia Humana. Hoje a gente vai seguindo aí o capítulo do Guyton, do Tratado de Fisiologia Médica. Nós vamos falar agora da célula e suas funções. É um tópico bem básico também. Ele vai descrever os componentes celulares e quais são as suas organelas e as funções das organelas e alguns processos que ocorrem dentro da célula. Ok? Então vamos lá. Bom, então a primeira coisa que o Guyton destaca no seu livro é a composição química da célula. Como o próprio corpo também, né, a célula também basicamente é formada de água. Então 70% a 85% da célula é água, 10 a 20% é proteína, 2% de lipídio, 1% de carboidrato e o restante vem a partir de íons, como potássio, sódio, né, cloro, etc. Em termos de estrutura física, a célula ela é composta de uma membrana celular. A gente fala que essa membrana é uma membrana bicamada, ela tem uma bicamada lipídica com as proteínas integrais que atravessam a membrana integralmente, né? Por isso são chamadas de proteínas integrais. Elas permitem o contato do meio extracelular com o meio intracelular. Dentro da célula, dentro desse invólucro, né, que é a membrana, a gente tem o citoplasma. E dentro do citoplasma a gente tem um núcleo, né, e nós temos as diversas organelas. A gente vai destacar as principais, que eu julgo principal, né, ou que eu julgo quais que são as principais, na verdade, para a gente poder até entender outros mecanismos aí, como a contração muscular e outros mecanismos, como a propagação do próprio impulso. A gente tem que conhecer algumas organelas que são importantíssimas para essa função. Então a gente vai passar. Então aqui a gente tem uma foto de uma célula, né? Uma foto bem interessante até. A gente tem a membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela não está sendo vista, né, de uma maneira mais próxima, então a gente não percebe que ela é uma bicamada lipídica com as proteínas integrais. A gente vai ter a oportunidade de ver isso mais na frente. A gente consegue identificar que ela tem algumas microvilosidades, né? Essa bicamada lipídica, ela tem uma função de permeabilidade seletiva. O próprio nome já diz, né? Permeabilidade seletiva significa que ela permite entrar o que ela deseja, o que ela quer e o que ela vai aproveitar como substrato ou como algo que tem alguma função para ela, né? Então ela tem uma seletividade e existem umas proteínas chamadas de proteínas integrais que permitem a passagem de substâncias como íons de um lado para outro. Essa bicamada lipídica, a parte que é formada por lipídios, ela permite somente a passagem de substâncias lipossolúveis e a partir da proteína integral a gente tem a passagem de água e de íons e outras substâncias são chamadas de hidrossolúveis, né? Então, o próprio texto aqui diz, né, membrana celular, ela é uma delimitação do meio interno para o meio externo, ou do líquido para o leque. Então, ele delimita o espaço da célula, né? Possui permeabilidade seletiva e possui essas proteínas, são proteínas são proteínas integrais que fazem o contato. Aqui a gente consegue visualizar as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pelo metabolismo aeróbio. Dentro da mitocôndria ocorre o metabolismo aeróbio do ácido graxo, acontece o metabolismo aeróbico da glicose e de aminoácidos. A gente tem aqui o núcleo, o seu nucleolo. A gente tem os lisossomos, que são vesículas que possuem substâncias capazes de digerir, né, fazer a digestão de elementos que estão no citoplasma. A gente tem o retículo endoplasmático liso e rugoso, que tem o rugoso e seus ribossomas são
responsáveis pela produção de proteínas, né? Nós temos o complexo de Golgi, que é capaz de gerar essas vesículas aqui para serem transportados para o retículo sarcoplasmático. Então, cada unidade ou cada organela dessa tem uma função muito importante, como diz aqui, ó, o citoplasma é o meio aquoso e a célula, a água, ela é muito importante para as reações químicas que ocorrem dentro da célula. O retículo endoplasmático, ele é um sistema de transporte, né, tanto liso quanto rugoso. O rugoso tem ribossomo em volta, então tem uma capacidade de sintetizar proteína. O complexo de Golgi ele é responsável pelo empacotamento de certas substâncias, né? E os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular. A mitocôndria, como eu falei, ali acontece o metabolismo dos ácidos graxos, da glicose e dos de aminoácidos, na formação de ATP por via aeróbia, né? E aí os outros elementos que também se compõem a célula. Bom, em relação à questão da digestão celular, né? Nós temos um processo chamado de fagocitose, que nada mais é que o englobamento de certos elementos que se colam ou se aderem, né? O aderem é um termo melhor, né? Aderem à superfície da célula, essa substância aderida a receptores imediatamente aciona uma proteína chamada clatrina. A clatrina ela faz uma contração até formar um invólucro e aí essa substância ela passa a estar dentro de um vacúolo, né, ou de um saco. E aí, juntamente, o lisossomo se liga a esse vacúolo, que está formado aqui na imagem D, e faz a digestão dessa proteína que foi introduzida para dentro da célula. Então, esse processo é chamado de fagocitose para grandes moléculas, como bactérias e organelas, e pinocitose quando a gente tem substâncias diminutas, né? O processo como um todo pode chamar de endocitose, que se divide em fagocitose e pinocitose. A extração de energia, como eu já disse, ela é feita dentro da mitocôndria. Então a gente tem uma membrana plasmática, eu tentei desenhar uma membrana plasmática aqui com a bicamada lipídica, né? Não coloquei as proteínas globulares, mas os ácidos graxos eles passam pela bicamada lipídica, porque eles são lipossolúveis, né? Os aminoácidos e a glicose eles passam pelas proteínas integrais. Então eles são metabolizados dentro da mitocôndria e todos eles convertem em acetil-CoA, que é um elemento que é antes do ciclo de Krebs. E aí esse acetil-CoA ele passa pelo ciclo de Krebs, aí tem uma série de reações, né? Acetil-CoA, citrato, isocitrato, existe um conjunto de reações ali dentro do ciclo de Krebs que vai formar ATP, vai liberar GTP, parece também, e aí eu tenho a fosforilação oxidativa formando ATP e liberando oxigênio, água e CO2, né? Essa molécula ATP, a gente tem que lembrar, e aí vale para os alunos que estão fazendo fisiologia agora, essa molécula que ela é importantíssima para a contração muscular e para o exercício, né? Então, a gente vai ter formação de ATP por vias aeróbias e acontece dentro da mitocôndria. E a glicose, ela tem uma questão particular que ela pode ser metabolizada fora da mitocôndria de forma anaeróbia. É uma forma rápida de metabolizar a glicose, mas ela forma pouco ATP. E ela forma um substrato, que é o lactato, e libera hidrogênio no meio celular. Isso pode ser danoso, a gente vai ver mais à frente, quando a gente for falar de metabolismo, no videobook de fisiologia do exercício, a gente vai comentar sobre essa via rápida de produção de energia, tá? Esse ATP ele serve para contração muscular, como eu disse,
como eu já disse. Ele serve para os transportes através da membrana, como a bomba de cálcio, né, a bomba de sódio e potássio, para sintetizar novos compostos químicos. Então, esse ATP, alguns livros trazem o seguinte: ele é a molécula de energia da célula, é a moeda da célula. Ele é capaz, existem outras moléculas de energia, tá? O ATP é o principal, mas existe o GTP também. O ATP é muito importante porque ele consegue gerar energia para a produção de uma série de outros eventos que ocorrem dentro da célula. Bom, em relação, a gente viu lá atrás, né, que a membrana ela é uma barreira física que possui uma permeabilidade seletiva, aí fica a pergunta, né, como é que acontece então e o que essa membrana faz? Então ela tem várias funções, né? A função principal da membrana é selecionar o que vai entrar, o que vai sair. E aí, dentro das funções que ela tem, é a regulação da composição dos líquidos intra e extracelular. Se a gente voltar lá atrás, na primeira aula, a gente falou que existe mais sódio fora, mais potássio dentro, que existe aí uma tendência aí de encontrar mais íons, alguns íons fora, alguns íons dentro, né? No caso, especificamente, a gente vai explorar muito o sódio e o potássio, por isso que eu estou repetindo eles. A membrana é capaz de fazer a regulação do volume celular, que tem pouca alteração, então, ou seja, dentro da célula a gente tem 2/3 da quantidade de água, 1/3 está fora da célula. Regulação da atividade metabólica, decodificação de sinais e uma coisa muito importante, aliás, todos os eventos são importantes, todas as funções são importantes, mas uma função que é muito interessante para a gente poder compreender é que a membrana é capaz, algumas membranas, né, de algumas células, principalmente das células nervosas, das células musculares, elas são capazes de propagar sinais, né? E as células nervosas, elas são capazes de gerar sinal, gerar propagação de impulso, né? A gente vai entender isso, como que faz a comunicação das células no corpo, como que o sistema nervoso comanda cada célula, a gente vai entender isso a partir da propagação do sinal. Bom, existem alguns tipos de transporte através da membrana, o transporte ele pode ser dividido em difusão e transporte ativo. Na difusão, nós temos a difusão simples e a difusão facilitada. E no transporte ativo, a gente tem o transporte ativo primário, secundário, e o secundário é chamado de cotransporte e contratransporte. Então, a gente vai detalhar um pouco esses elementos agora, tentar explicar um pouquinho mais isso, como funciona. Eu sei que às vezes é difícil, eu não trouxe imagens para demonstrar isso, mas vocês podem procurar no YouTube, isso está bem divulgado no YouTube. A ideia aqui é fazer um relato, né, da aula e vocês também buscar mais informações aí, material para complementar a minha fala. Então, volto a lembrar aquela questão lá do líquido extracelular, chamar a atenção para dois elementos aqui, o sódio e o potássio. A gente percebe que o sódio está muito evidente, né? Muita abundância no meio extracelular. No meio intracelular ele tem pouco. E o potássio, ao contrário, ele tem pouco no líquido extracelular e muito no líquido intracelular, né? Então, é muito importante a gente lembrar essa relação, porque essa relação ela é importantíssima para a gente entender depois aí a propagação do impulso nervoso. Então, o que é a difusão simples, né? O que são esses transportes através da membrana? Os transportes através da membrana simples, o simples é quando acontece de forma aleatória e espontânea, do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Ou seja, a favor do gradiente de concentração, a gente fala assim. Então, se a gente pensar que eu tenho muito sódio fora da célula, então por uma alta concentração do sódio fora da célula, o que vai acontecer é que ele vai tender
a entrar para dentro da célula. Mesma coisa o potássio, né? O potássio, por ter muita concentração dentro da célula, ele, por difusão, ele vai tender a sair da célula. Então, é porque eles estão concentrados muito no lugar, e eles querem ir para o lugar que tem menos concentração. Teoricamente, se isso acontecesse, essa vazão do potássio para fora da célula e vazão do sódio para dentro da célula iria acontecer até o momento que se igualasse as concentrações de sódio fora e dentro da célula. É a mesma coisa, talvez uma analogia, é o calor, né? Quando a gente abre o nosso freezer, aquela temperatura do freezer tende a descer para baixo, porque é o lugar que está mais quente. Além do frio do ar ser mais gelado, né? Mais pesado e mais denso, ele desce, refresca e a corrente de calor mais quente sobe, né? Mesma coisa quando eu coloco a mão num lugar quente. Há uma tendência do calor vir para minha mão, porque eu tenho maior calor no lugar e quanto eu tiver a mão ali, a hora que igualar, vai parar de gerar essa diferença de concentração e vai se igualar. O movimento de calor vai cessar, tá? Teoricamente. Então, isso seria a difusão simples. A difusão facilitada, ela precisa de um carreador para a membrana, tá? Então, o exemplo que a gente tem é a glicose. A glicose, ela está lá no líquido intersticial, ela veio da alimentação, a gente comeu um pão, a glicose do pão foi quebrada, né? O carboidrato foi quebrado em glicose, moléculas menores. A glicose precisa entrar na célula. Então, para a glicose entrar na célula, ela precisa da insulina. A insulina ativa essa molécula GLUT4. A GLUT4 gera um canal e a glicose consegue entrar. A glicose é uma substância hidrossolúvel, ela não é lipossolúvel, então ela não passa pela membrana bicamada lipídica. Ela vai passar por um canal que foi aberto por essa substância carreadora ou facilitadora chamada GLUT4. Tá? Então, quais são as características da difusão, tanto simples como facilitada? Elas são simples ou necessitam de algo facilitador. Todas as duas são lentas, né? E vão depender de elas vão depender de alguns fatores. Se eu tiver muita concentração de uma substância separada por uma membrana, a tendência é que ela seja mais rápida, né? Até que isso se iguale. E partículas lipossolúveis, elas atravessam a bicamada lipídica. Hormônios e esteroides são lipossolúveis, eles vão passar pela bicamada lipídica. Os gases, oxigênio, passa pela bicamada lipídica. Partículas hidrossolúveis vão atravessar pelos canais. Tá? Os canais proteicos, esses canais que eu estou dizendo, eu acho que no próximo slide tem uma foto. E aí talvez fique melhor para vocês entenderem, caso não tenham entendido ainda. Os canais proteicos, eles são regulados pela regulação da permeabilidade seletiva, né? Ou então pela regulação por comportas. E aí eu tenho duas formas de regular, por voltagem ou por ligação química. A regulação química seria o GLUT4. Eu tenho insulina, que ativa o GLUT4, abre a comporta e a glicose passa. Tá? Então aqui eu acho que eu tenho aqui talvez uma imagem que facilite aqui o entendimento. Então aqui seria uma substância lipossolúvel passando, por exemplo, o oxigênio passando pela bicamada lipídica. Aqui eu tenho uma proteína de canal, e imaginar aqui que tem uma ligação da insulina que ativa o GLUT4, que é essa proteína carreadora, abre o canal, a glicose entra, né? Aqui, desculpa, proteína carreadora, que a glicose entra. Se liga ao GLUT4, ela passa por aqui e entra para dentro da célula, né? E aqui é uma proteína de canal que tem fluxo livre.
né? Que é a difusão simples, ela passa, geralmente são íons que passam por aqui. E eu tenho então isso aqui é a difusão facilitada. A gente não falou ainda do transporte ativo. O transporte ativo ele acontece contra o gradiente de concentração e com gasto de energia, que já está dizendo aqui, ó, para transporte ativo eu tenho que ter gasto de energia. Por que a gente tem que entender isso, professor? Porque esses eventos são importantes para entender o potencial de ação e potencial de membrana. Se eu não conseguir entender que esses processos de transporte através da membrana acontecem, eu não consigo entender o que é e como é gerado o potencial de ação e potencial de membrana. Então é importante que a gente entenda. Quais fatores alteram essa difusão? Se eu tenho uma membrana muito espessa, a difusão fica mais lenta. Se a substância for muito lipossolúvel, ela passa mais rápida. Se eu tiver mais canais proteicos, é mais fácil de ter a entrada de substâncias hidrossolúveis, né? A diferença de concentração. Quanto mais eu tenho um elemento de um lado e menos do outro, mais tende a ser contra o gradiente a favor do gradiente de concentração. Então, tendo muito sódio aqui fora, nada de sódio aqui dentro, então eu tendo a forçar o sódio a entrar com uma velocidade muito grande a partir da difusão. Tá? O transporte ativo primário é um processo de movimento de molécula através da membrana da região de menor concentração para a região de maior concentração. Ou seja, se eu tenho muito sódio fora, eu vou colocar mais sódio para fora. Mas isso só se dá a partir de gasto de energia. E eu tenho que ter uma bomba especial. No caso do sódio e do potássio, eu tenho uma bomba que joga 3 sódio para fora e joga 2 potássio para dentro. Só que ele gasta energia. O ATP tem que ser clivado em ADP mais fósforo, ou seja, gasto de energia, gera energia para que eu consiga transportar o sódio para fora e o potássio para dentro. Tá? Então, esses elementos de fusão facilitada e transporte ativo primário são elementos que eu tenho que lembrar, eu tenho que entender para depois compreender o que é o potencial de ação, potencial de repouso e entender a propagação do estímulo nervoso. Tá? Então, prestem atenção e caso tenham dúvida, façam novamente a escuta do vídeo, né? Ou tentem procurar material complementar com imagens. Eu evito de usar vídeos porque os vídeos têm autoria e às vezes as pessoas que fazem não gostam de compartilhar, tá? E aí tem um resumo aqui do que seja cada um desses elementos. Eu tenho a difusão simples, ela é passiva, ela é a favor do gradiente de concentração. O que é a favor do gradiente de concentração? Sai do lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado. Não necessita de carreador e não gasta energia. O facilitado é a favor do gradiente de concentração, precisa de um carreador, como eu falei do GLUT4, ela precisa, a insulina chega na borda da membrana, a glicose se liga ao GLUT4, o GLUT4 é uma proteína transportadora, transporta do meio extracelular para o meio intracelular e a glicose está dentro da célula. Tá? Então precisa de um carreador e não utiliza energia. O transporte ativo primário ele é contra o gradiente, precisa de um mediador para carregar e utiliza o ATP. Tá? Então, basicamente é isso. A gente volta na próxima aula para falar de potencial de ação e potencial de repouso. Um abraço para todos, até mais.